Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no último programa da série Gestão da Escola, nossos convidados vão falar sobre a gestão democrática na escola e no sistema educacional. Para este debate, convidamos a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria Beatriz Luce, que também é membro do Conselho Nacional de Educação e consultora desta série. A professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maria Tereza Godard, que é conselheira municipal de Educação de São Gonçalo. E o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, Marcelo Soares Pereira Silva. Participe você também do Salto para o Futuro. Toda a comunidade escolar mobilizada na elaboração de propostas e metas para as escolas da rede municipal de Porto Alegre. Assim está sendo construído o plano municipal que estabelece as diretrizes da educação na capital gaúcha para os próximos 10 anos. Veja a reportagem. O plano municipal é um conjunto de propostas e diretrizes para as escolas da rede municipal de Porto Alegre nos próximos 10 anos. O Plano Municipal de Educação nós estamos construindo também com a participação de toda a comunidade escolar e de toda a comunidade envolvida na educação aqui em Porto Alegre. O documento deve ficar pronto em dezembro de 2004. Só então será analisado pelo Conselho Municipal de Educação, conselho que também participou da construção do plano. Nós pensamos, enquanto coletivo, estarmos fazendo proposições para a Secretaria e sermos impulsionadores junto à Secretaria de Educação para então elaborarmos esse plano com a cara da cidade de Porto Alegre. De acordo com a vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, um levantamento sobre a realidade das escolas da rede municipal, realizado pelo Conselho, está contribuindo para a construção do plano. É uma pesquisa que foi voltada exclusivamente para as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino, que visou, colher dados, né, colher indicadores, enfim, de como é que estava a prática das escolas, tendo em vista a proposta de organização do ensino fundamental por ciclos de formação. Ela objetivava, assim, nos subsidiar para os momentos de discussão de políticas educacionais aqui na cidade. Os alunos da educação de jovens e adultos também participam da elaboração do plano. Nós desenvolvemos movimentos envolvendo, podemos dizer que os 8.000 alunos do SEJA, nas suas escolas, depois no movimento de regiões. E destes grupos que aconteceram nos encontros regionais, nós tiramos um representante de cada grupo que sistematizou o que se produziu naqueles debates. E a partir disso, então, se construiu um documento único dos estudantes, dos alunos do SEJA, com suas proposições para o Plano Municipal de Educação. Depois de analisado e aprovado em votação pelo Conselho Municipal de Educação, o plano será enviado para a Câmara de Vereadores. Tanto no Conselho como na Câmara, o documento pode passar por modificações. Depois de aprovado, o Plano Municipal de Educação se torna uma lei com um objetivo bem definido. Fazer com que a aprendizagem seja revista e qualificada sempre, né? Poder trabalhar com essas crianças de um modo cada vez mais crítico. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje, começar pela professora Maria Beatriz. A partir desse vídeo que mostramos, professora, qual é a relação ou como deve ser essa relação entre a gestão da escola e a gestão da rede em que ela está inserida? Bem, eu fico muito satisfeita e estendo uma saudação assim muito carinhosa aos colegas professores que estão nos ouvindo por todo o nosso país. E a ideia que nós tivemos ao propor esse tema no programa foi de que vivenciar a democracia é um fundamento de toda a educação e deve ser a proposta síntese do currículo escolar, de todas as atividades escolares. É na escola que a criança aprende a viver em sociedade, né? A dividir, a compartilhar, a participar, a ter opinião, a ter acesso à informação. Bom, então, para que a nossa criança, o nosso adolescente possa aprender a viver em democracia, nós fazemos a gestão democrática da escola, com a participação dele, da sua família, das lideranças da comunidade, junto com os professores. A escola não é dos professores, a escola é da nação.
e ela é da sociedade, ela é de todas as crianças, do determinado bairro, da determinada cidade. Bem, mas não basta a gestão democrática da escola. Ela é super importante, ela é fundamental, mas a gente precisa também participar mais adiante. Nós temos que participar da definição das políticas de educação da cidade, do Estado e da nação. E a forma como nós podemos consubstanciar, né, e ter uma perspectiva de longo prazo, porque a educação não é alguma coisa que a gente resolve em 1 ano, em 2 anos. Falaste 10 anos, geralmente os nossos planos de educação precisam de 5, de 10 anos. Nós temos uma lei nacional, que é o Plano Nacional de Educação. No momento nós estamos, inclusive, num período de iniciar uma avaliação, porque o plano data de 2001, né? Por 10 anos, estamos nos aproximando da metade, então estamos avaliando isso. O Conselho Nacional de Educação, por exemplo, está com os conselhos estaduais, municipais de educação, participação mais aberta possível fazendo isso, e vamos adiante, tendo planos estaduais de educação, planos municipais. Tá certo. Professora Maria Tereza. Primeiro, falar da minha alegria de estar podendo discutir esse tema super importante, porque eu acredito que a construção de uma cultura democrática não pode prescindir da escola e das relações que a escola pode estabelecer com a comunidade e com o sistema escolar. Como professora e membro do Conselho Municipal de Educação de São Gonçalo, que nesse momento acabou de construir o seu Plano Municipal de Educação, eu entendo que o papel da escola, o papel de um plano, é pensar políticas de longa duração, como falou a professora Beatriz. Pensar um plano que possa negociar os interesses de toda a comunidade envolve a percepção que a gestão democrática não é apenas um elemento da própria escola, envolve uma relação forte com os sistemas escolares. No caso, o município de São Gonçalo vem tentando estabelecer uma política que possa efetivamente incluir não só os atores escolares, mas as comunidades dos bairros, dos 90 bairros de São Gonçalo, os diferentes setores da sociedade gonçalense, entendendo que a questão da educação não é uma questão apenas da Secretaria de Educação ou apenas dos profissionais da educação ou dos estudantes. É uma educação da cidade, é uma questão da cidade. Tem que se tornar lei também, né? Porque é uma proposta que a comunidade de educação faz, mas aí os vereadores que são, né, eleitos representantes do povo e têm um poder delegado, né, vão consagrar e vão também dar sua contribuição. Normalmente, né, nós, o povo da educação, fazemos um projeto de lei, submetemos à Câmara de Vereadores, ou no caso do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado, no caso do Congresso Nacional, mas aí para se tornar lei tem a contribuição do Poder Legislativo. E dessa forma que a gente compreende que pensar a questão da gestão democrática é pensar cotidianamente como que se criam práticas democráticas. E envolve desde dos atores da própria escola, como também estabelecer relações de ampliar os canais de negociação e discussão do papel da escola, do papel que a comunidade pode exercer em conjunto com a escola, com o próprio sistema. Tá certo. Professor Marcelo. Bom, sem dúvida é uma alegria também para mim estar aqui ao lado da Beatriz, da Tereza e de você, Bárbara, para a gente estar pensando junto essa questão da gestão democrática e do desafio que é a construção da gestão democrática na educação e na escola. E eu penso que o vídeo, com a experiência de Porto Alegre, nos sinaliza para algumas perspectivas, mas também os elementos colocados por Beatriz e por Tereza até aqui. E um componente que eu acho que eu gostaria de destacar inicialmente é que falar em gestão democrática significa falar em participação. Significa falar em participação, por um lado, dos professores, pais, alunos, enfim, da comunidade escolar na construção da escola, na construção de um projeto de educação no contexto do ambiente escolar, tendo como horizonte um projeto de sociedade. Portanto, falar em gestão democrática é falar e pensar a democratização da escola, sim, mas num contexto mais ampliado de construção da democracia, da participação, da cidadania no âmbito da sociedade civil como um todo. Isso coloca para a escola um desafio a mais, que é pensar e a escola se assumir como sujeito no processo de construção da cidadania.
Não da cidadania enquanto apenas exercício de direitos, mas mais do que isso, pensar a escola enquanto exercício da cidadania na perspectiva de construção de direitos. Okay. Né? Então, eu acho que esses são alguns elementos que de início gostaria de destacar para a gente estar pensando na questão da democratização da escola e da educação. Tá certo. A primeira participação do programa de hoje é da Maria José do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, sou Maria José Barreto do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Gostaria que os especialistas comentassem como se dá a eleição para a escolha de diretores de escola. O Grêmio e o Conselho Escolar podem votar? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, por essa participação. Que bom, você participou a semana inteira. Obrigada mesmo. Vale lembrar da próxima série com o Marcos, que é repertório afro-brasileiro. Ele conta com a sua participação também. Essa série inédita, que é na outra semana. Tá bom, Maria José? Excelente pergunta da professora Maria José, porque ela faz a gente a pensar até num balanço de como é que anda essa situação nos diferentes estados brasileiros. E eu posso até lembrar que a luta dos professores do estado do Maranhão é uma luta já de décadas para que a gente possa trabalhar a eleição dos diretores de escola. E é claro que existem diferenças em cada estado nas leis que governam o sistema estadual, as escolas estaduais, e o sistema das escolas municipais, que aí depende também de uma lei de cada município. Mas, em geral, Maria José, eu quero te dizer que quando nós falamos em eleição de diretores de escola como uma das formas de democratizar a gestão, mas ela não é a única, nem ela garante uma grande democracia na escola. O conselho escolar, eu acho que é outro elemento muito fundamental. Tanto a escolha de quem vai ser o diretor da escola, ou quem vão ser os membros do conselho escolar, eu defendo, acredito e tenho, assim, 35 anos de magistério, estudando e participando nessas coisas, eu acredito que todos devam participar. Acho que todos os professores, sem dúvida, são eleitores e são elegíveis para uma posição de diretor de escola. É claro que se ele tiver uma preparação, tiver mais experiência, etc., vai ajudar muito para que consiga fazer uma boa gestão. Mas o principal são os valores democráticos que essa pessoa tem. Agora, os pais têm que participar e os estudantes. O Marcelo também tem... E aí, nesse sentido, eu complementaria, além desses aspectos que a Beatriz destaca, a necessidade da gente pensar a questão da eleição para diretor de escola como um espaço de discussão e de reflexão da escola. Pensar, portanto, a eleição como um dos momentos de construção da gestão da escola enquanto criação de espaços de participação, de reflexão coletiva, assim como os conselhos escolares, assim como a organização estudantil no interior da escola. Tá certo. O orçamento da escola, bem compartilhado, né? Bem discutido. Okay. Vamos ouvir agora o James. O James do Tocantins já está aguardando a gente. Oi, James. Olá, Bárbara. Sou o professor James Aguiar Araújo. Falo do teleposto da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolândia, Tocantins. Queria mandar um grande abraço para todos os cursistas da Regional de Araguaína. Gostaria de saber dos professores convidados se os mesmos acreditam na implantação a curto prazo de gestões democráticas do sistema de ensino no país, diante dessa atual interferência negativa dos líderes políticos na tomada de decisões dos gestores. Terá a educação tal autonomia? Boa noite e até a próxima série. Até a próxima, James. Obrigada por essa participação. Você também esteve com a gente todos os dias aqui no Salto. Obrigada. Professora Maria Tereza. A sua questão, James, ela é super importante, né? Porque quando se discute a problemática da gestão democrática na escola, é necessário pensar o tempo inteiro como que o sistema escolar e a própria sociedade se organiza para garantir esses valores democráticos, como falou o Marcelo. Eu entendo que a própria eleição para diretor pode ser um dispositivo de grandes lutas que teremos que travar, que travaremos todos os dias para pensar como que a escola pode se abrir para poder, de certa forma, desenvolver
né, essa organização nos quais os valores da democrática, a própria questão da cidadania possa ser repensada. Em São Gonçalo, o próprio Plano Municipal de Educação, de certa forma, vem tentando discutir e aprofundar essa questão, quando coloca que nos próximos 2 anos é necessário criar dispositivos legais para que os dirigentes escolares sejam eleitos. Que interessante. Agora Mas eu queria te fazer uma pergunta. Como é que se constitui um conselho municipal? Quer dizer, há uma interferência, pode haver uma interferência do próprio político, do prefeito, do governador ou da governadora, que esteja atuando nessa rede? Ou isso pode também atrapalhar o processo? Como pergunta o James? Essa questão é muito importante. O Conselho Municipal é um órgão que é construído a partir de instâncias da sociedade civil do município, que reúne tanto representantes da Secretaria, do Poder Legal, do Poder Constituído, das universidades. E o Conselho tem a função também de consultiva, deliberativa e propositiva. Mas ele submete esse plano municipal, enfim, todo o seu trabalho, à Câmara de Vereadores e o próprio prefeito. Então, ele fica também à mercê das negociações, das pactuações que são feitas. É necessário o tempo inteiro uma vigilância da sociedade, em termos gerais, para não só acompanhar esse plano, o tempo inteiro podendo tecer uma forma de intervenção do jeito que esse plano é conduzido. Né? O Ministério Público pode atuar junto com o Conselho, por exemplo? O Ministério Público pode e deve atuar junto com o Conselho. Muito bom. Tá certo. Eu sei que você quer comentar, professor, mas eu vou pedir um minutinho que a gente tem uma pergunta já com a Mônica ali aguardando. Vamos lá, Mônica. A pergunta vem dos professores do Colégio Estadual Caique, em Palmas, Tocantins. Eles perguntam como viabilizar uma gestão democrática para a obtenção de uma educação de qualidade. E aí, professor Marcelo, se eu gostaria de complementar, fique à vontade também, porque acho que a questão complementa também essa discussão, né? Com certeza, porque pensar uma gestão democrática na direção de uma educação de qualidade implica em a gente pensar, primeiro, de que qualidade que a gente fala, não é? E aí, nesse sentido, se a gente está trabalhando com a ideia de gestão democrática, eu acho que é importante a gente trabalhar com a ideia de uma educação de qualidade enquanto aquela educação que contribui para a construção de uma nova ordem social. Eu acho que é preciso, para que a gente avance efetivamente na democratização da educação e da escola, é preciso que a gente volte a ter coragem de dizer que a gente entende por uma escola de qualidade, uma escola que se compromete com a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E aí, nesse sentido, a perspectiva de uma organização política dos professores, de alunos, no interior da escola, mas também na articulação com a sociedade civil ampliada, ela é fundamental quando a gente pensa a democratização da escola no contexto de democratização da gestão da educação mais ampliada, não é? É muito curioso o senhor comentar isso, porque ontem foi exatamente o ponto que foi muito batido aqui, que o que se fala, o que se entende por educação de qualidade, é preciso discutir o que é qualidade dentro das escolas. E aí, professora Maria Beatriz, a senhora gostaria de comentar também, né? O que eu queria fazer uma observação pelas expressões que foram usadas e nos dão essa oportunidade de dizer. Quando a gente diz assim, com a interferência de líderes políticos nas decisões sobre a escola, ora, a participação dos vereadores, do prefeito que é eleito e das lideranças políticas, sejam comunitárias, seja da associação de bairro, seja do sindicato, seja dos movimentos sociais mais variados, ou dos líderes políticos eleitos, eu acho que, em princípio, nós temos que ver que ela é sempre muito positiva. O trágico é quando eles não se envolvem com a discussão da política educacional. Mas o medo dele foi uma política clientelista, né? Quando há uma política clientelista dentro dessa rede. Quando a pessoa quer fazer, para que não ocorram mudanças, que não se alternem poderes, para que privilégios para poucos, né, sejam preservados. Então, nós temos que cuidar muito, inclusive para não passar para os nossos alunos, para a próxima geração, essa ideia de que
a participação dos políticos, digamos, é indevida. Mas essa é a grande receita Agora, do professor, professora. Exatamente. Quem nós elegemos? Que tipo de política? E quem nós elegemos? Beatriz, acho que é importante essa questão que você coloca, né? Que, de certa forma, uma das, vamos dizer assim, utopias da escola é buscar essa responsabilidade sobre o próprio trabalho que a escola faz. O trabalho da escola é um trabalho político. Trabalho político em outro sentido. Então, a questão da participação ela é sempre bem-vinda. Mas, ao mesmo tempo, é necessário pensar as formas de participação. Quais são os interesses? De certa forma, o que nós observamos é muitas vezes interesses privados em detrimento dos interesses públicos. Essa questão dos interesses públicos, interesses assim, da comunidade como um todo, da comunidade escolar e da própria cidade, é fundamental que nós possamos estar o tempo inteiro discutindo. O que eu creio que o James coloca de uma forma bastante pontual é o clientelismo, clara. É a ideia de que a escola pertence a um determinado grupo, né, a um determinados interesses, não o interesse do bem-estar, não o interesse coletivo. Não da qualidade da educação para todos. Ok, vamos ouvir agora a Mônica, que ainda tem mais perguntas. Vamos tentar responder todo mundo hoje, né, Mônica? O professor Pedro Nunes de Tocantins quer saber o que significa dizer que a gestão democrática é uma das mais importantes tendências das reformas educacionais. Professora Maria Tereza. A questão da gestão democrática, Pedro, eu acho que é um grande desafio. À medida que, historicamente, a gente tem que conhecer um pouco os valores que fundamentam a nossa sociedade. Pensar que a sociedade tem como base um profundo autoritarismo, uma profunda dificuldade, né, de relacionamento com a diferença, de dificuldade de compreender e negociar os valores, os próprios valores, é importante pensar que a gestão democrática ela é um dispositivo fundamental para pensar essa qualidade de educação que todos perseguimos. Eu creio que quando nós pensamos a escola com os pequenos, na educação infantil, a escola de nível fundamental, quando nós vimos a experiência de Porto Alegre, no próprio vídeo, onde que a própria questão da escola se torna um interesse de todo mundo. Os interesses da escola se tornam interesses coletivos. Isso é fundamental, pensar essa questão como propriedade, não da escola, mas de toda a sociedade. Tá certo. No próximo bloco vamos saber o que é e como funciona o orçamento participativo da educação em Porto Alegre. Até já. Representantes de pais, de alunos, de professores e de funcionários discutem como serão empregados os recursos financeiros destinados à escola. Essa é uma realidade que faz parte do cotidiano da rede de ensino de Porto Alegre. Esses representantes, delegados da comunidade escolar, se reúnem para decidir como utilizar a verba da Secretaria Municipal de Educação, destinada às escolas da cidade. Veja a reportagem. Durante o ano, as escolas planejam e estabelecem metas para a utilização dos recursos financeiros numa perspectiva também de planejamento futuro. São muitas reuniões em que se discute o orçamento participativo da educação. O orçamento participativo da Escola Cidadã, da Rede Municipal de Ensino, é uma forma que se encontrou de poder enxergar, as escolas poderem estar participando não só da distribuição do recurso financeiro, mas muito mais do que isso, poder estar participando e trabalhando coletivamente em projetos. Projetos que utilizam os recursos do orçamento participativo e que também são avaliados em reuniões como essa. Os delegados que se reúnem para deliberar as decisões apresentam as demandas das comunidades escolares. E as nossas metas, até por isso que eu estou aqui, é para a melhoria das crianças, né? No planejamento deste ano aí, fazer oficinas. Mas, assim, é nessa parte das oficinas que os pais pediram prioridade, né? Que eles gostaram muito, as experiências que a gente teve foram boas e gostaria que continuasse. A gente também queria aumentar para a dança, que eles pedem, e língua estrangeira. Então, assim, conforme vão surgindo as necessidades, né, a gente vai tentando resolver, né, contemplando sempre o aluno e conta com essa verba a mais que vem, que é para poder comprar o que for de caráter financeiro, né. Na reunião registrada pela nossa equipe, os delegados das escolas da região do centro de Porto Alegre definiram como seriam os projetos. De acordo com o regimento, são 4 opções de projeto. Coletivos, que atendam às demandas prioritárias de todas as escolas da região, parciais, do qual participam apenas algumas escolas, ou ainda projetos individuais. E caso não haja projetos interessantes,
os delegados podem optar por não realizá-los, pois todo o contexto é democrático, em que se priorizam participação e autonomia. 8 escolas da rede pública municipal de ensino daqui do centro de Porto Alegre decidiram realizar no ano que vem um projeto comum que reúne a realização de oficinas culturais e a conscientização ambiental. Para financiar esse projeto, as escolas vão dividir R$ 32.200, recursos do orçamento participativo da educação. Ao todo, para o ano de 2005, R$ 400 mil estarão disponíveis para as 92 escolas que participam do orçamento da educação de Porto Alegre. O que é isso? Isso é democracia. É cada um dizer o que pensa, sem ofender a ninguém, né? E escolher o que vai ser melhor para o conjunto dessas pessoas. Eu sempre digo assim, ó, que certamente essa geração de alunos, eles serão diferentes da nossa geração, né? Porque nós não tivemos essa cultura de participação, né? Então muitas vezes a gente não assume a nossa posição de cidadão, né? Porque a gente não tem essa cultura. Bom, professora Maria Beatriz, o que a senhora gostaria de destacar dessa reportagem que mostramos? Bom, eu acho que fica bem evidente aí que a participação nas decisões que vão ser tomadas do uso dos recursos financeiros não é apenas daquela pequena parcela de dinheiro que vem para a escola decidir. Lá em Porto Alegre, essa experiência muito interessante pode ser alcançada, né, com luta e tal, por todos os municípios e pelas escolas estaduais também. Lá em Porto Alegre, o que acontece? As escolas se reúnem por região e às vezes estabelecem projetos de interesse de uma região, ou querem uma coisa mais cara, por exemplo, construir um ginásio de esportes ou um material para aulas de teatro. Então se organiza, olha, neste ano vamos dar prioridade para a escola X e uma coisa menor para a escola Y. No ano seguinte, para as outras 2 escolas que no ano anterior já foram beneficiadas. Quer dizer, aquilo que acontece em família, quando a gente tem sempre um dinheiro escasso. E quem é que vai ganhar a bicicleta nova, né? Acontece. Bom, e essas decisões que estão mostrando aí, falando da gestão financeira, são exatamente ligadas àquela última pergunta. São decisões que, por exemplo, beneficiaram a qualidade da educação. O que as famílias, o que os grupos das escolas estão decidindo? Investir em educação ambiental, em promoção cultural, levar as crianças ao teatro, fazer sessões de cinema na comunidade, uma série de coisas, né? Certo. Marcelo estava comentando sobre qualidade. Eu vou pedir um tempinho para o Marcelo, porque a gente já tem uma participação da Delícia Feitosa, do Tocantins. Oi. Olá. Olá, boa noite, Bárbara e professores. Aqui é a professora Delícia Feitosa, do Teleposto do Colégio Estadual Criança Esperança, Palmas, Tocantins. Nós queremos saber o que fazer para estimular a comunidade escolar a participar ativamente desse processo de construção da gestão democrática. Boa noite, obrigada. Obrigada pela sua participação, volte sempre. Professor Marcelo. Eu acho que o primeiro desafio que está posto para a escola é a escola se tornar uma escola da comunidade. Para isso é fundamental que a escola dialogue mais intensamente do diálogo que já existe, ela aprofundar esse diálogo, essa interlocução com a comunidade. Acho que a experiência de Porto Alegre também nos dá uma outra pista interessante, que é construir a cultura da participação. A depoente, na entrevista que ouvimos ainda há pouco, no vídeo que vimos ainda há pouco, ela ressalta isso, que essa geração de alunos que tem vivido essa experiência na educação de Porto Alegre vai ser uma geração diferente, porque é uma geração que está tendo a oportunidade de viver essa cultura da participação. Então, eu acho que esse é um horizonte importante da gente ter na escola, essa dimensão de processos participativos como um eixo e, ao lado disso, a dimensão do trabalho coletivo, trazendo paz. Se você me permite, essa questão assim, da participação, como a gente vem conversando, não é uma questão natural. Essa cultura participativa na qual você se refere, ela precisa não só de discursos estruturados, como materiais, documentos, mas práticas efetivas, né? Como assim? Como
Por exemplo, essa do vídeo que nós vimos, a decisão do orçamento, porque é fundamental pensar que... Mas, desculpe interrompê-la, professora. Eu acho que a grande dúvida, o grande desejo, anseio dos professores é: eu quero que essa comunidade participe. Isso a gente ouviu ao longo da série inteira aqui. E é difícil chamar. Como eu chamo a comunidade? Exige, você tem experiência prática disso? Como é que isso é feito? Temos algumas experiências. Eu acho que é um componente, por exemplo, que a maioria das escolas discutem pouco com a comunidade. As coisas importantes. As coisas importantes. Por exemplo, orçamento da escola. Não quer abrir, geralmente não gosta de abrir. E o próprio projeto pedagógico da escola. O projeto pedagógico da escola. O que vamos ensinar para as nossas crianças? Qual é o horário das aulas? Se a gente vai para o cotidiano da escola, isso não é coisa simples. E a Denísia, o Pedro Nunes, que estão lá no chão da escola, sabem disso. Mas é preciso, como a Tereza comentava, é preciso que a gente busque processos participativos naquilo que é vital da escola. O que é vital da escola? É o seu projeto pedagógico, é a organização didática, é o processo de avaliação, é a questão do dinheiro da escola. E para essa cultura precisa começar, não adianta dizer que vamos esperar um tempo melhor. E aí, dentro de cada realidade, com as peculiaridades de cada região, a gente vai descobrindo os passos. Tá certo. A Mônica tem outras perguntas. A cursista Ana Cristina Soares, do Espírito Santo, pergunta como a constituição de uma gestão democrática se associa ao conceito de cidadania. Professora Maria Beatriz? Bom, nós estamos fazendo toda essa discussão sobre gestão democrática, né, e praticando gestão democrática nas nossas escolas e na própria universidade, onde eu trabalho, por exemplo, visando a educação para a cidadania, exercendo cidadania. É um tipo, claro, especial, de uma comunidade interna, mas principalmente como o próprio vídeo de Porto Alegre também exemplificava. Quer dizer, na medida em que os alunos participam das decisões sobre as regras, por exemplo, de convivência, daquilo que nós chamamos assim normalmente de disciplina, de responsabilidades, de deveres, dentro de cada sala de aula, com cada turma. Depois, as regras, as decisões sobre o que fazer, quando fazer, como fazer na escola, e a decisão, por exemplo, sobre o orçamento participativo do recurso financeiro das escolas de Porto Alegre, tudo isso educa cidadãos para participarem das eleições como cidadãos, do orçamento participativo sobre os investimentos todos da cidade, que é uma prática de Porto Alegre já consagrada, né? De participar no mundo do trabalho, ele vai ser um trabalhador diferente. Agora a senhora fala num município em que a gente sabe que tem uma cultura de participação. Construída a duras penas e não perfeita. Agora a senhora acredita que possa existir uma escola com gestão democrática dentro de uma rede autoritária, por exemplo? Uma rede Eu me arriscaria a dizer que, e aí, Bárbara, a sua questão nos remete a pensar que o construir a gestão democrática da escola nos leva necessariamente a começar a pensar a democratização dos nossos sistemas de ensino. Daí a importância de nós, educadores, das instituições educativas de cada rede de ensino, participarem de forma ativa na construção dos planos municipais de educação, na definição dos conselhos municipais de educação. Isso é construir a cidadania no processo de construção da gestão democrática da educação e da escola. A gente vai para a participação agora da Andrelina, do Espírito Santo. Olá, Andrelina. Meu nome é Andrelina, sou telecursista da Escola Araribóia, Pancas, Espírito Santo. A pergunta é: por que há uma distância entre a tomada de decisão do sistema de ensino e a realidade de autonomia da escola pública? Boa noite e obrigada. Obrigada, Andrelina, por essa participação. Vocês do Espírito Santo, bom ouvir vocês aqui no Salto. Professora Maria Tereza. Andrelina, essa questão do distanciamento entre as decisões do sistema educacional e a própria escola, e a autonomia da escola, me parece que tem raízes muito profundas, né? Primeiro que essa questão de pensar as redes, né,
como de uma forma autoritária e as decisões serem tomadas de cima para baixo, tem a ver com a própria forma de como o sistema brasileiro e a própria sociedade se organiza. Agora, essa questão da autonomia da escola cada vez mais se torna uma tendência, de uma forma que ela não é uma forma natural que se coloca, né? Há todo um movimento feito que tem uma história de luta de professores no chão da escola, de pais, de estudantes e também de gestores escolares que vêm buscando realizar essa questão da autonomia de uma forma de que não se haja tanto distanciamento entre as decisões do sistema e as decisões no chão da escola, né? E aí, eu acho que um outro aspecto que a pergunta da Andrelina nos possibilita, inclusive, retomar, que é a questão dos políticos, que debatíamos ainda há pouco, não é? Sobre essa questão da participação dos políticos, porque nós temos que ter clareza que, sem dúvida, se nós avançamos muito no que se refere à construção da democracia e dos espaços democráticos da nossa sociedade, ainda temos muito por avançar no sentido de superarmos práticas autoritárias, centralizadoras, clientelistas, hierárquicas, né? E aí a ruptura disso é que vai ajudar a gente a diminuir essa distância entre as diretrizes do sistema e a autonomia, o exercício da autonomia da escola. Tá certo. A gente vai voltar para a Mônica. Eu queria pedir só um minutinho, porque a gente ainda tem muitas perguntas. Vamos tentar responder esses professores o máximo. A gente vai tentar. Vamos lá, Mônica. A Cisene de Anápolis, em Goiás, diz que o sistema de ensino tem melhorado muito com relação à livre expressão dos alunos, mas ainda tem muito a evoluir com relação à democratização da escola como um todo, pois os professores, alunos e pais ainda não participam das decisões da escola, ficando sob responsabilidade do gestor. Ela pede para vocês apontarem caminhos para uma possível democratização da escola. Pois é, viu, professora Maria Beatriz? Essa é uma questão que circulou todos os dias, em todos os programas, né? É uma questão que se repete, é uma dúvida, é um anseio desse professor que está na escola, como disse o professor Marcelo, que está no chão, está lá. Eu sou daquelas pessoas que acredito que a gente tem que começar a praticar democracia em toda parte. E sempre que possível, de todos os lados, de todas as formas. Então, o que eu queria dizer assim? Tem que incrementar a democracia na sala de aula. Quer dizer, como é que eu vou ter participação dos alunos nas decisões da escola se eles não discutem com a professora, com os professores, os seus interesses, as suas necessidades, né? E a professora também não propõe, não discute, não propõe alternativas, por exemplo, de atividades, alternativas de qual é o texto que eles vão ler, alternativas sobre o passeio que vão fazer, o dia e como vão fazer a avaliação. Quer dizer, as decisões, mesmo pedagógicas, podem ser discutidas. E o professor vai ter argumentos, claro, da sua especialidade. Na escola, nós vamos discutir a organização, quem fica em qual sala, os horários, as regras do recreio. Vamos usar a escola no fim de semana, quem cuida, né, que sanções vai ter quem não cuidar, o uso dos banheiros na escola, quer dizer, há mil coisas, a merenda, né, a escolha do cardápio. Tá certo. Tá? Começa por aí. Mas não precisa... Também pode vir lá da secretaria e dizer, escolas, vamos decidir como nós vamos fazer tal coisa. Vamos ouvir agora a participação da professora Maria Raimunda. Olá. Boa noite. Meu nome é Maria Raimunda, cursista do teleposto da Escola Estadual José Alves de Assis, em Casiara, Tocantins. O termo gestão democrática já compreendemos a comunidade como um todo. Portanto, em nosso município sentimos uma grande dificuldade do envolvimento de todos. Como podemos garantir que a comunidade participe desse processo? Boa noite e muito obrigada. Obrigada, professora. Professora Maria Tereza, voltamos à questão. Raimunda, essa questão ela é vital, né? Eu quero dar um exemplo concreto lá da escola. Uma das escolas de São Gonçalo, são 76 escolas municipais, ela resolveu, contrariando o regulamento da merenda escolar, adotar garfo e faca na merenda das crianças, no refeitório. Era proibido garfo e faca. Toda a escola, a partir dessa equipe pedagógica, das professoras, discutiu por que era proibido, por que as crianças
da escola não podia usar garfo e faca. E fez um projeto garfo e faca. E hoje, 2004, não só a escola Nicanor Ferreira Nunes, do bairro Jardim Catarina, que é um dos maiores bolsões de pobreza da América Latina, todas as crianças comem de garfo e faca, com copo de vidro, com pratos de vidro, mas toda a rede instituiu garfo e faca para a rede, a partir do movimento da escola. Ela não come em casa, né? Ela em casa não come de outra maneira. Com certeza, com certeza. Essa ideia de uma forma muito abstrata sobre participação, é necessário que a gente compreenda que, por exemplo, o Brasil são 26 redes estaduais, são mais de 5.000 redes municipais. São Gonçalo, por exemplo, são 76 escolas, cada escola é uma escola. Então, essa ideia também de como pensar a universalização de uma gestão democrática, ela é um desafio todo dia, ele é cotidiano esse desafio. Quando cada um de nós, né, discute, como a Beatriz colocou, o horário escolar, a questão das festas do calendário festivo, a questão do orçamento, que é fundamental. São Gonçalo ainda tem uma forma bastante autoritária de pensar o orçamento. As escolas não têm autonomia para pensar de que forma vão gastar o seu dinheiro. Então, Raimunda, eu queria dizer que essa questão da gestão, ela envolve um trabalho lá todo dia, enfrentando as nossas... Porque o inferno não são os outros, né? Queria dizer que o inferno não são os outros. Bom, vamos à participação então agora da Márcia, de Goiás. Olá, Márcia. Boa noite, meu nome é Márcia, sou orientadora de aprendizagem, falo do Teleposto de Goiânia, Goiás. Entendemos que o sistema educacional, em contrapartida com nossa história política, conforme diz o boletim da série, página 29, onde relata que nos finais dos anos 70, ao longo dos anos 80, buscou uma institucionalidade democrática e assim ainda o faz. No entanto, deve a escola efetivar uma gestão como tal. Porém, sabemos que este processo requer tempo para encontros do corpo docente, discente, enfim, de toda a comunidade escolar, onde haja avaliação, planejamento e formação da equipe. Pergunto, como garantir a efetivação deste processo, tendo que cumprir 200 dias letivos e tendo uma equipe docente que tem a necessidade de assumir uma carga horária excessiva e em escolas distintas? Parabéns pela série e obrigada pela oportunidade de participar. Márcia, obrigada a você por ter participado. Que bom que você ligou. A gente gostaria de ouvir você mais vezes aqui. Vale lembrar da próxima série inédita, que é Repertório Afro-Brasileira, com o Marcos, tá bom? Professor Marcelo. Interessante, Márcia. Você toca num aspecto que lá na experiência de Uberlândia, no estudo que a gente estava fazendo lá sobre o processo de construção do projeto político-pedagógico da rede, a maior dificuldade manifestada pelos professores da rede municipal de Uberlândia nesse processo foi a falta de tempo para o encontro, para o estudo, para a discussão coletiva. Por quê? Porque o regime de trabalho dos professores, na maioria dos sistemas de ensino, é por hora-aula. Define-se a carga horária de trabalho do professor como se o professor fosse simplesmente um dador de aula. Ou então, um vendedor baratinho, na maioria das vezes, né, da aula que ele ministra. Portanto, eu acho que a questão que a Márcia coloca nos possibilita, inclusive, complementar o que a Maria Raimunda perguntava ainda há pouco, sobre por onde podemos caminhar. Acho que Tereza deu algumas pistas. No cotidiano da escola, a gente precisa estar procurando, dentro da realidade de cada uma das nossas escolas, aquilo que é fundamental para a escola e que, portanto, nisso é fundamental a participação da comunidade. Ponto 1. Ponto 2. Nós temos que avançar na luta para que o nosso trabalho docente seja percebido também nos planos de carreira para além do ato de ministrar aula, para além do ato de planejar a aula, para além do ato de avaliar a aula, mas o trabalho do professor como aquele trabalho que relaciona-se também com pensar a escola, com pensar além da aula e da sala de aula, mas também a relação da escola com a comunidade e o professor nesse processo.
Tá certo. A gente volta novamente com a Mônica. A cursista Rosinei, do SESC de Paranavaí, quer saber se a proposta de gestão democrática do sistema educacional está sendo abordada apenas no ensino fundamental e médio ou atinge também as universidades. Professora Maria Beatriz. Certamente, nós nas universidades temos uma organização que é toda por colegiados, quer dizer, nós nos organizamos geralmente em departamentos, né, ou coordenações de curso com professores que são sempre eleitos, os alunos têm uma garantia, inclusive em lei, né, que nós temos que ter a participação de alunos e funcionários técnico-administrativos desde o conselho universitário, né? O conselho de ensino pesquisa, o de faculdade, o Marcelo mesmo, né? Hoje mas diretor são todas de as uma universidades faculdade, assim, professora? Porque as ontem universidades públicas. Não, então. Tá. Ontem não, E essa não foi a realidade apresentada privadas. ontem pelo professor, por exemplo, o professor Eli, ele acha que não. Ontem foi discutido aqui que ele acha que as universidades precisam passar por uma reformulação. Precisam melhorar muito. Nessa ideia de gestão democrática. Claro, porque a gestão democrática ela é algo que não está posto, que não está construído e definido nem mesmo nas universidades. A gente vai precisar ir para o intervalo, porque estamos na reta final e é hora de fazer uma pausa e depois do intervalo os nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você acompanha o último programa da série Gestão da Escola e a partir de agora nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pelo professor Marcelo, precisei interrompê-lo no bloco anterior. Fique à vontade, professor. Eu gostaria de destacar um aspecto que o Pedro Nunes chamou a atenção, que a questão da gestão democrática hoje se coloca como uma tendência no campo da educação brasileira, tanto a gestão democrática da escola quanto a gestão democrática dos sistemas de ensino. Isso hoje está cada vez mais forte e mais vivo no campo educacional. No entanto, é importante que nós, educadores, procuremos explicitar de forma mais precisa o que nós estamos entendendo por gestão democrática. E nesse sentido, acho que é fundamental a gente reafirmar alguns princípios, como o princípio da participação, que tanto enfatizamos ao longo do debate, o princípio do trabalho coletivo, o princípio da transparência, o princípio do comprometimento com a sociedade e um aspecto que eu acho que é fundamental, a dimensão da utopia. Não é possível construir gestão democrática na educação, na escola, seja uma escola de educação básica, seja uma escola de educação superior, seja uma universidade pública ou gratuita, uma escola pública ou gratuita, sem que a gente tenha o compromisso com a utopia, o compromisso com o sonho de que é possível a gente construir uma escola pública melhor do que essa que nós já temos. Obrigada, professor. Professora Maria Tereza. Eu creio que as perguntas das professoras e professores e o próprio debate nosso aqui colocam uma questão importantíssima, que a gestão democrática, a própria democratização da escola e da sociedade é um exercício que se faz no cotidiano, que se faz também como projetos de longa duração, projetos que, a partir dos próprios princípios que o Marcelo colocou, colocam essa questão revela essa questão para que cada escola, seja uma escola do Iapoque ou Chuí, possa tornar no cotidiano dessa escola um espaço que pais, professores, professoras, inspetores, merendeiras, os vizinhos possam tornar a escola como um espaço fundamental para a construção da cidadania e do bem comum. E pensar isso não é só efetivamente construir planos bem planejados. É fundamental que todos nós possamos remeter essa discussão para que a sociedade tome a escola como um espaço fundamental da construção dessa sociedade. Eu acho que isso hoje, no momento em que quase toda a sociedade brasileira está na escola, de certa forma, buscando a universalização da escola, é fundamental pensar que essa escola é uma escola que necessariamente precisa atender os interesses de todos. Os interesses de todos implica uma negociação permanente desses sonhos, dessas utopias e de um fazer coletivo. Obrigada, professora Maria Tereza. Professora Maria Beatriz, seus destaques. Bom, com prazer. Eu queria, assim, para finalizar, chamar a atenção que o nosso compromisso maior de vida como educadores é educar para a democracia, educar em democracia, educar na democracia. E para isso é preciso que todos e cada um de nós abra mão
de poderes que tem. Todos nós temos nossos micropoderes, maiores e menores. Dialogar, negociar, dar transparência das informações, né? Chamar o outro para reunião, mas deixá-lo decidir com informação, né? Para responder aquela pergunta, como é que a gente faz para envolver a comunidade? Ora, só tem um jeito, é fazer com que eles se sintam participantes, que vale a pena vir para a reunião. A reunião não é só para receber informação, né? É para tomar decisão, é para dar opinião e assim por diante. Então eu queria, assim, finalmente fazer um apelo no sentido das nossas práticas, dos nossos compromissos. Quer dizer, um apelo para todos nós. Ao prefeito, ao governador, aos secretários de educação, que confiem que as escolas com as comunidades sabem tomar boas decisões. Que os professores e nós também precisamos assumir nossas responsabilidades para uma educação de qualidade. Nós falávamos de planos municipais, planos estaduais e o Plano Nacional de Educação para a qualidade do ensino, com metas que os professores são muito responsáveis também. Tá certo. Obrigada, professora. Bom, chegamos ao final da série Gestão da Escola. Eu quero agradecer as presenças da consultora desta série, Maria Beatriz Luce, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Conselho Nacional de Educação. Da Maria Tereza Godard, professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e conselheira municipal de Educação de São Gonçalo. E do Marcelo Soares Pereira Silva, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Lembre-se, além das avaliações, você também pode sugerir os assuntos das próximas séries por carta para a Caixa Postal, para a nossa Caixa Postal. 50050 CEP 20-062-970 ou pelo nosso site www.redebrasil.tv.br/salto. E não deixe também de relatar as experiências bem-sucedidas da sua escola. A gente aguarda a sua colaboração. Eu espero por você na próxima série. Até lá!